O capítulo 17 do livro de Deuteronômio traz instruções que mostram como a santidade de Deus deveria se refletir não apenas no culto, mas em toda a vida do povo, inclusive na forma como tratavam os sacrifícios, a justiça e a liderança. Moisés abre o capítulo com uma advertência clara: não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois isso é abominação ao Senhor teu Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 1. Aqui vemos novamente o princípio de que Deus merece o melhor. Oferecer um animal defeituoso era uma forma de insultar ao Senhor, revelando um coração que não o honrava verdadeiramente. A adoração não poderia ser marcada pela mediocridade ou pelo desprezo. O Senhor exigia que aquilo que fosse consagrado a Ele fosse íntegro e sem defeito. Esse princípio aponta para Cristo, o Cordeiro perfeito, sem mancha nem mácula, oferecido por nós. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Billy Graham dizia: Deus deu o melhor que tinha, seu próprio Filho. Como então poderíamos oferecer a Ele o que temos de pior? Em seguida, Moisés adverte contra a idolatria. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar homem ou mulher que fizer o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo o seu concerto, e que for, e servir a outros deuses, e se inclinar diante deles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, e o ouvires, bem o inquirirás, e eis que é verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel. Então tirarás o homem ou a mulher que fez esse mal, às tuas portas, a esse homem ou a essa mulher, e os apedrejarás com pedras, até que morram. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 2 a 5. A idolatria era vista como traição contra o Senhor. Não se tratava apenas de uma opção religiosa, mas de rebelião contra o Deus vivo. Por isso, a punição era severa. O objetivo era preservar a pureza da comunidade e evitar que a infidelidade se espalhasse como uma praga. Isso nos lembra da seriedade do pecado. Embora hoje não pratiquemos tais julgamentos civis, o princípio permanece. Não podemos tolerar ídolos em nosso coração. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, declara: Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Billy Graham dizia: a idolatria não é apenas ajoelhar-se diante de uma imagem, é colocar qualquer coisa no lugar que pertence somente a Deus. O texto também deixa claro que a justiça deveria ser feita com base em testemunho verdadeiro. Por boca de 2 ou 3 testemunhas se há de estabelecer o negócio. Por boca de uma só testemunha não morrerá alguém. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Esse princípio de múltiplas testemunhas garantia que não houvesse condenações precipitadas ou injustas. A justiça de Deus exige equilíbrio, verdade e confirmação. Billy Graham dizia: a verdade não precisa ser protegida por mentiras. Ela se sustenta sozinha. Mas a justiça precisa ser guardada contra falsos testemunhos. Além disso, o texto diz que em casos difíceis de julgamento, os sacerdotes e juízes no santuário deveriam ser consultados. Quando alguma coisa te for difícil demais para julgares, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, e entre ferida e ferida, sendo questões de litígio dentro das tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E virás aos sacerdotes levitas, e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 8 e 9.
Isso mostra que Israel deveria ter uma instância suprema de julgamento, ligada ao santuário, onde os casos mais complexos seriam resolvidos. Essa instrução reforçava que a justiça estava ligada ao temor do Senhor e que as decisões deveriam ser tomadas em dependência da sua vontade. Hoje encontramos em Cristo o verdadeiro mediador e juiz justo. Ele é aquele que discerne corações e julga com equidade. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, afirma: "E o Pai a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho." Billy Graham dizia: "Os homens podem enganar tribunais humanos, mas ninguém escapará do tribunal de Cristo." Neste primeiro bloco do capítulo 17, aprendemos 4 lições centrais. Primeiro, Deus exige o melhor em nossa adoração. Não podemos oferecer o que é defeituoso. Segundo, a idolatria é traição contra o Senhor e deve ser rejeitada em todas as formas. Terceiro, a justiça precisa ser feita com base em testemunhas verdadeiras e confirmadas. Quarto, em casos difíceis, devemos buscar a direção do Senhor, lembrando que Cristo é o juiz justo. Esse capítulo nos lembra de algo fundamental. A vida com Deus exige santidade, fidelidade e integridade em cada esfera da existência. O Senhor não se agrada de ofertas imperfeitas, não tolera ídolos, não aceita injustiça e não deixa seu povo sem direção. Billy Graham dizia: "Deus não chama seu povo a ser perfeito por si mesmo, mas a refletir sua santidade, confiando em Cristo, o Cordeiro sem mancha." Portanto, ao iniciarmos este capítulo, somos chamados a oferecer a Deus o melhor da nossa vida, a rejeitar todo ídolo, a viver em integridade diante dos homens e a confiar no julgamento justo de Cristo. Esse é o caminho de quem vive em aliança com o Deus vivo. O capítulo 17 do livro de Deuteronômio traz instruções que mostram como a santidade de Deus deveria se refletir não apenas no culto, mas em toda a vida do povo, inclusive na forma como tratavam os sacrifícios, a justiça e a liderança. Moisés abre o capítulo com uma advertência clara: "Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito ou alguma coisa má, pois isso é abominação ao Senhor teu Deus." No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 1. Aqui vemos novamente o princípio de que Deus merece o melhor. Oferecer um animal defeituoso era uma forma de insultar ao Senhor, revelando um coração que não o honrava verdadeiramente. A adoração não poderia ser marcada pela mediocridade ou pelo desprezo. O Senhor exigia que aquilo que fosse consagrado a Ele fosse íntegro e sem defeito. Esse princípio aponta para Cristo, o Cordeiro perfeito, sem mancha nem mácula, oferecido por nós. O apóstolo Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19. "Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado." Billy Graham dizia: "Deus deu o melhor que tinha, seu próprio Filho. Como então poderíamos oferecer a Ele o que temos de pior?" Em seguida, Moisés adverte contra a idolatria. "Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar homem ou mulher que fizer o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo o seu concerto, e que for, e servir a outros deuses, e se inclinar diante deles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, e o ouvires, bem o inquirirás, e eis que é verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel. Então tirarás o homem ou a mulher que fez esse mal, às tuas portas, a esse homem ou a essa mulher, e os apedrejarás com pedras, até que morram." No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 2 a 5. A idolatria era vista como traição contra o Senhor. Não se tratava apenas de uma opção religiosa, mas de rebelião contra o Deus vivo. Por isso, a punição era severa. O objetivo era preservar a pureza da comunidade e evitar que a infidelidade se espalhasse como uma praga.
Isso nos lembra da seriedade do pecado. Embora hoje não pratiquemos tais julgamentos civis, o princípio permanece. Não podemos tolerar ídolos em nosso coração. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, declara: Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Billy Graham dizia: a idolatria não é apenas ajoelhar-se diante de uma imagem, é colocar qualquer coisa no lugar que pertence somente a Deus. O texto também deixa claro que a justiça deveria ser feita com base em testemunho verdadeiro. Por boca de 2 ou 3 testemunhas se há de estabelecer o negócio. Por boca de uma só testemunha não morrerá alguém. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Esse princípio de múltiplas testemunhas garantia que não houvesse condenações precipitadas ou injustas. A justiça de Deus exige equilíbrio, verdade e confirmação. Billy Graham dizia: a verdade não precisa ser protegida por mentiras. Ela se sustenta sozinha. Mas a justiça precisa ser guardada contra falsos testemunhos. Além disso, o texto diz que, em casos difíceis de julgamento, os sacerdotes e juízes no santuário deveriam ser consultados. Quando alguma coisa te for difícil demais para julgares, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, e entre ferida e ferida, sendo questões de litígio dentro das tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 8 e 9. Isso mostra que Israel deveria ter uma instância suprema de julgamento, ligada ao santuário, onde os casos mais complexos seriam resolvidos. Essa instrução reforçava que a justiça estava ligada ao temor do Senhor e que as decisões deveriam ser tomadas em dependência da sua vontade. Hoje encontramos em Cristo o verdadeiro mediador e juiz justo. Ele é aquele que discerne corações e julga com equidade. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, afirma: e o Pai a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho. Billy Graham dizia: os homens podem enganar tribunais humanos, mas ninguém escapará do tribunal de Cristo. Neste primeiro bloco do capítulo 17, aprendemos 4 lições centrais. Primeiro, Deus exige o melhor em nossa adoração. Não podemos oferecer o que é defeituoso. Segundo, a idolatria é traição contra o Senhor e deve ser rejeitada em todas as formas. Terceiro, a justiça precisa ser feita com base em testemunhas verdadeiras e confirmadas. Quarto, em casos difíceis, devemos buscar a direção do Senhor, lembrando que Cristo é o juiz justo. Esse capítulo nos lembra de algo fundamental. A vida com Deus exige santidade, fidelidade e integridade em cada esfera da existência. O Senhor não se agrada de ofertas imperfeitas, não tolera ídolos, não aceita injustiça e não deixa seu povo sem direção. Billy Graham dizia: Deus não chama seu povo a ser perfeito por si mesmo, mas a refletir sua santidade, confiando em Cristo, o Cordeiro sem mancha. Portanto, ao iniciarmos este capítulo, somos chamados a oferecer a Deus o melhor da nossa vida, a rejeitar todo ídolo, a viver em integridade diante dos homens e a confiar no julgamento justo de Cristo. Esse é o caminho de quem vive em aliança com o Deus vivo. Depois de tratar da autoridade dos sacerdotes e juízes, Moisés antecipa uma realidade que Israel enfrentaria no futuro: a instituição de um rei. Ainda que naquele momento o povo vivesse sob a liderança de Moisés e depois sob juízes, Deus já sabia que Israel pediria um rei para si, como de fato aconteceu nos dias do profeta Samuel. O texto declara: quando entrares na terra que te der o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres: porei sobre mim um rei, como todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus.
Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estrangeiro sobre ti, que não seja de teus irmãos. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 e 15. Aqui fica evidente que, embora o desejo do povo por um rei fosse expressão de sua tendência de imitar as nações vizinhas, Deus permitiria a monarquia, mas sob condições claras. Primeiro, o rei deveria ser escolhido pelo próprio Senhor, não apenas pela vontade humana. Segundo, deveria ser israelita, alguém da aliança, não um estrangeiro. Isso mostra que a liderança legítima, aos olhos de Deus, não era apenas política, mas espiritual. O rei deveria ser representante da vontade do Senhor, não apenas governante militar ou administrativo. Billy Graham dizia: a liderança verdadeira não nasce do desejo humano de poder, mas da escolha divina e do chamado para servir. Moisés então estabelece limites muito específicos para o futuro rei, porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 16 e 17. 3 proibições são destacadas aqui. Primeiro, o rei não deveria multiplicar cavalos. Os cavalos eram símbolo de poder militar e a tentação seria confiar na força do exército em vez de confiar em Deus. A lembrança de não voltar ao Egito reforça esse ponto, pois era lá que os cavalos eram abundantemente comprados. O Senhor queria que Israel não dependesse de alianças políticas ou de poderio militar, mas de sua presença. O salmista afirma no livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Billy Graham dizia: a maior força de uma nação não está em seus exércitos, mas em sua confiança no Deus Todo-Poderoso. A segunda proibição era não multiplicar mulheres. Nos tempos antigos, os reis frequentemente acumulavam muitas esposas e concubinas como sinal de status e para firmar alianças políticas. No entanto, isso desviava o coração e gerava idolatria. O exemplo mais claro foi Salomão, que ao multiplicar esposas estrangeiras, acabou permitindo que ídolos fossem introduzidos em Israel. O livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, registra: e sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração após outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Billy Graham dizia: o coração dividido nunca poderá permanecer fiel a Deus. A sedução do pecado sempre começa desviando o coração. A terceira proibição era não multiplicar ouro e prata. A riqueza excessiva poderia corromper o rei, tornando-o arrogante e opressor. Deus não era contra a prosperidade, mas contra a ganância que leva ao orgulho e à exploração. A liderança deveria ser exercida com simplicidade e confiança no Senhor, não com ostentação. O apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Billy Graham dizia: a riqueza não é problema em si. O problema é quando a riqueza ocupa o trono que pertence somente a Deus. Mas, além das proibições, Moisés estabelece o que o rei deveria fazer. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel, no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 18 a 20. Aqui está a chave da liderança piedosa.
O rei deveria copiar a lei com suas próprias mãos, mantê-la consigo e lê-la todos os dias. A palavra de Deus seria o guia constante, moldando seu coração e prevenindo a soberba. Isso mostra que o rei de Israel não era soberano absoluto, mas servo da lei do Senhor. Essa prática deveria ensiná-lo a temer a Deus, a guardar os mandamentos e a não se exaltar sobre os irmãos. Billy Graham dizia: a verdadeira grandeza de um líder não está em sua coroa, mas em sua submissão à palavra de Deus. Neste terceiro trecho do capítulo 17, aprendemos 5 verdades preciosas. Primeiro, a liderança deve ser escolhida por Deus, não apenas pela vontade popular. Segundo, o rei não deve confiar no poder militar, mas no Senhor. Terceiro, o coração do líder não pode ser dividido por paixões ou alianças contrárias à vontade de Deus. Quarto, a riqueza não deve dominar sua vida. Sua confiança deve estar em Deus. Quinto, o líder deve viver sob a autoridade da palavra, meditando nela todos os dias e submetendo sua vida aos mandamentos do Senhor. Essas instruções apontam para Cristo, o Rei perfeito. Ele não confiou em poder humano, não acumulou riquezas, não buscou alianças políticas, mas viveu em plena obediência ao Pai. Ele é o Rei humilde, que entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 5. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Billy Graham dizia: Cristo é o único rei que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Portanto, o ensino de Moisés sobre o futuro rei nos chama a reconhecer em Cristo o nosso verdadeiro rei. Ele é o modelo de liderança humilde, justa e obediente à palavra. E nós, como seu povo, somos chamados a viver não confiando em forças humanas, mas submetendo nossa vida à sua autoridade e vivendo de acordo com sua palavra. Ao refletirmos sobre as instruções de Moisés quanto ao futuro rei de Israel, percebemos que Deus estava estabelecendo um modelo de liderança radicalmente diferente do padrão das nações vizinhas. Enquanto os reis das outras terras buscavam poder militar, alianças políticas e riqueza acumulada, o rei de Israel deveria ser marcado pela humildade, pela dependência da lei de Deus e pelo cuidado do povo. Essa diferença revelava que a verdadeira autoridade aos olhos de Deus não é medida por exércitos ou riquezas, mas pela fidelidade à sua palavra. Billy Graham dizia: o poder humano sem submissão a Deus não passa de tirania. O verdadeiro líder é aquele que serve sob a autoridade do Senhor. Um dos pontos centrais desse texto é a proibição de multiplicar cavalos. Cavalos eram símbolos de guerra, carros de combate e força militar. As nações vizinhas confiavam em seus exércitos, mas Israel deveria confiar no Senhor. Essa lição continua válida. Muitas vezes, os homens e as nações ainda depositam sua confiança em armas, em tecnologia ou em economia. Mas a palavra de Deus nos lembra que a segurança verdadeira vem apenas dele. O livro de Salmos, capítulo 33, versículos 16 e 17, declara: não há rei que se salve com a grandeza do exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Billy Graham dizia: a maior defesa de uma nação não é seu arsenal, mas a oração de um povo que confia em Deus. Outro ponto é a proibição de multiplicar mulheres. Aqui não se tratava apenas de imoralidade, mas de alianças políticas. Nos tempos antigos, os reis firmavam pactos casando-se com princesas estrangeiras. Mas isso corrompia o coração, levando à idolatria. O exemplo de Salomão é o mais marcante. Apesar de sua sabedoria, ele se desviou por causa de suas esposas estrangeiras. Isso nos ensina que o coração dividido nunca pode permanecer fiel. Da mesma forma, em nossa vida espiritual, não podemos servir a dois senhores. Jesus afirmou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Billy Graham dizia: o coração do homem foi criado para adorar um só Senhor. Qualquer tentativa de dividi-lo é caminho para a ruína. A proibição de multiplicar ouro e prata mostra que Deus conhecia o perigo da ganância. A riqueza em excesso pode inflar o orgulho e afastar o coração do Senhor. O rei deveria governar com simplicidade, sem transformar o trono em fonte de ostentação. Isso não significa que a prosperidade seja condenada, mas sim que ela não pode ser o centro da vida. O apóstolo Paulo adverte em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Billy Graham dizia: o dinheiro pode ser um bom servo, mas é um péssimo senhor. Se o seu coração pertence às riquezas, não pertence a Deus. Mais do que proibições, o que realmente definia o rei de Israel era sua relação com a lei de Deus. Ele deveria escrever com as próprias mãos uma cópia da lei, guardá-la consigo e lê-la todos os dias. Esse ato tinha um profundo valor pedagógico e espiritual. Escrever a lei o faria lembrar de cada palavra. Tê-la consigo o lembraria de sua responsabilidade. E lê-la diariamente moldaria seu coração. Esse princípio permanece para nós. A liderança verdadeira só pode ser exercida à luz da palavra de Deus. Líderes espirituais e até mesmo sociais precisam estar submetidos à autoridade da Escritura. Billy Graham dizia: nenhum homem pode liderar corretamente sem primeiro se ajoelhar diante da palavra de Deus. Outro ponto crucial era que a leitura diária da lei serviria para manter o rei humilde. O texto afirma que isso impediria que seu coração se elevasse acima de seus irmãos. Isso nos mostra que a liderança em Israel não era para exaltação pessoal, mas para serviço. O rei deveria lembrar que era apenas mais um irmão entre o povo, colocado por Deus para governar com justiça. Jesus reafirma esse princípio ao ensinar seus discípulos: qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos, no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28. Billy Graham dizia: a grandeza de um líder não está em quantos o servem, mas em quantos ele serve em nome de Cristo. Essas instruções ao rei nos desafiam profundamente hoje. Vivemos em uma época em que a liderança é muitas vezes medida por status, influência e poder. Mas o modelo de Deus é diferente. O verdadeiro líder é humilde, submisso à palavra e fiel no serviço. Seja na igreja, na família ou até mesmo em posições sociais, somos chamados a viver esse padrão. O mundo precisa de líderes que, como o rei ideal de Israel, confiem em Deus, tenham o coração indiviso, não sejam dominados pela ganância e vivam em obediência constante à palavra. Billy Graham dizia: o maior testemunho que um líder pode dar não está em seus discursos, mas em sua vida moldada pela palavra de Deus. Neste quarto trecho do capítulo 17, aprendemos 5 lições fundamentais. Primeiro, a força militar e os recursos humanos não substituem a confiança em Deus. Segundo, o coração dividido leva à idolatria e ao afastamento do Senhor. Terceiro, a ganância por riquezas é armadilha mortal para líderes e povos. Quarto, a palavra de Deus deve ser a base diária da vida e da liderança. Quinto, a humildade é a marca de quem governa segundo o coração de Deus. Portanto, as instruções de Moisés sobre o rei apontam para o padrão divino de liderança. E mais do que isso, apontam para Cristo, o Rei perfeito. Ele não buscou cavalos nem exércitos, não acumulou riquezas, não dividiu seu coração, mas viveu em plena obediência ao Pai. Ele é o Rei humilde que nos mostra que governar é servir, que possamos olhar para Ele como nosso modelo e viver sob sua autoridade com gratidão e fidelidade.
Ao encerrarmos o capítulo 17 do livro de Deuteronômio, percebemos como cada instrução dada por Moisés aponta para uma vida de aliança em que a santidade, a justiça e a liderança fiel caminham juntas. Este capítulo nos leva a refletir sobre 4 grandes eixos: oferecer o melhor a Deus, rejeitar toda idolatria, submeter-se à autoridade da palavra e cultivar uma liderança humilde e obediente. Não se trata apenas de regras antigas, mas de princípios eternos que revelam o caráter do Senhor e nos desafiam a viver como seu povo em qualquer tempo e lugar. Primeiro, vimos que Deus não aceita sacrifícios defeituosos. O Senhor merece sempre o melhor, não o que sobra. Isso nos lembra que a adoração verdadeira não é feita com mediocridade, mas com entrega sincera. Hoje, não oferecemos bois ou cordeiros, mas oferecemos nossas vidas. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Billy Graham dizia: a maior oferta que você pode dar a Deus é o seu coração inteiro, sem reservas. Segundo, aprendemos que a idolatria é abominação ao Senhor. Em Israel, servir ao sol, à lua ou às estrelas era traição contra o Deus vivo. Hoje talvez não nos inclinemos diante de imagens de pedra ou madeira, mas facilmente erguemos ídolos modernos: dinheiro, poder, status, prazer ou até mesmo pessoas. O apóstolo João adverte em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 21, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Billy Graham dizia: todo homem adora algo. A única questão é: você está adorando o Criador ou algo criado? O chamado de Deus continua sendo o mesmo: exclusividade no culto e fidelidade de coração. Terceiro, vimos a importância da submissão à autoridade da palavra e àqueles que a ensinam fielmente. Moisés instruiu o povo a obedecer às sentenças proferidas pelos sacerdotes e juízes no santuário, porque rejeitar a instrução da lei era rejeitar o próprio Deus. Hoje, a aplicação para nós é clara. Precisamos viver debaixo da autoridade das Escrituras, reconhecendo que não podemos ajustar a palavra às nossas vontades, mas devemos ajustar nossas vidas à palavra. Josué recebeu a mesma ordem no capítulo 1, versículo 7. Tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarás, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Billy Graham dizia: a Bíblia não é apenas um livro para ser estudado, é um manual para ser obedecido. Quarto, aprendemos as condições para a liderança do rei em Israel. Ele não deveria confiar em cavalos nem exércitos, não deveria multiplicar mulheres nem riquezas, mas deveria copiar a lei com as próprias mãos e lê-la todos os dias. Esse modelo de liderança é revolucionário. Em vez de exaltação pessoal, humildade. Em vez de confiar na força humana, confiança em Deus. Em vez de ganância, simplicidade. Em vez de soberania absoluta, submissão à lei do Senhor. Esse retrato nos aponta para Cristo, o Rei perfeito, que viveu em total obediência ao Pai e reinou servindo. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Billy Graham dizia: Cristo é o único rei cuja coroa foi feita de espinhos e cujo trono foi uma cruz. Ele é o exemplo perfeito de liderança servidora. Esse capítulo nos mostra que a vida com Deus não pode ser fragmentada. Não existe fé verdadeira que não envolva santidade no culto, justiça na vida pública e humildade na liderança. O Senhor chama seu povo a viver de modo íntegro em todas as áreas.
Isso é um desafio para cada um de nós. Somos chamados a oferecer a Deus o melhor, a rejeitar ídolos, a submeter nossas vidas à palavra e a exercer liderança, seja em casa, no trabalho, na igreja ou na sociedade, com humildade e fidelidade ao Senhor. Quero encerrar este estudo com uma oração. Senhor amado, agradecemos por Tua palavra que hoje nos mostrou a seriedade da adoração, a gravidade da idolatria, a necessidade de submissão à Tua lei e o padrão divino de liderança. Pedimos perdão pelas vezes em que oferecemos a Ti apenas o que sobra. Quando erguemos ídolos em nosso coração, quando resistimos à Tua palavra ou quando buscamos governar nossas vidas segundo nossa própria vontade. Dá-nos a graça de viver em santidade, de rejeitar todo ídolo, de obedecer fielmente à Tua palavra e de liderar com humildade, olhando sempre para Cristo, o nosso Rei perfeito. Oramos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E deixo aqui um apelo. Talvez você esteja vivendo dividido, com o coração voltado para coisas que têm tomado o lugar de Deus. Talvez esteja confiando em forças humanas, em riquezas ou em relacionamentos para dar sentido à sua vida. Hoje, o Senhor o chama para se render ao Rei Jesus, o único que é digno de ocupar o trono do seu coração. Billy Graham dizia: a decisão mais importante que você pode tomar na vida é entregar-se a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se esta mensagem falou com você, não guarde só para si. Curta e compartilhe. O seu gesto pode ser o instrumento que Deus usará para levar esperança e transformação a outros corações.